Estamos iniciando um novo trimestre, o quarto trimestre da CPAD de 2024, aqui da classe dos jovens, onde nós vamos abordar com vocês um texto escrito pelo pastor Marcelo Oliveira. E nesse trimestre nós vamos ter a oportunidade de estudar juntos sobre o livro de Provérbios. E olha que interessante é a temática dessa lição. Alcance um futuro feliz e seguro, Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Lição de número 1, nós vamos abordar sobre o tema, o livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Essa lição vai cair no dia 6 de outubro. Para você iniciar bem a tua aula, você pode iniciar apresentando algumas bases bíblicas para os teus alunos. A primeira base bíblica se localiza aqui, que é o texto principal em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Faça essa leitura em sala de aula, tá? Apresenta também o resumo da lição. É muito interessante você realizar a leitura do resumo da lição. E a leitura bíblica em classe de hoje se localiza, então, em Provérbios, capítulo 1, versículos 1 ao 7. Também, versículos 20 ao 23. Você pode estar lendo esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, gente boa, aproveita, se inscreve nesse canal, envia essa aula para alguém. Lembrando você, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre às 18 horas, tanto aqui pelo YouTube como também pelo Spotify, onde você pode encontrar o nosso material para a glória de Deus, tá? Toda terça-feira é o dia marcado da classe dos jovens, onde você pode estar crescendo conosco, em nome de Jesus. Neste trimestre, nós vamos ter a oportunidade de analisar com você o texto de Provérbios em sala de aula. Então é fundamental que você observe a narrativa do texto, observe também a proposta do próprio autor da lição, que é o pastor Marcelo Oliveira, onde nós vamos perceber de forma extraordinária o impacto que Provérbios traz para a vida do jovem cristão. O livro de Provérbios é um texto que se encontra no Antigo Testamento da nossa Bíblia. E ele é um texto que traz excelentes aplicações para a nossa vida diária. Você percebe aplicações práticas, a exemplo da sabedoria prática que o próprio texto já traz, apresentando aqui conselhos, orientações para a vida daquele e daquela que quer viver um relacionamento com Deus. O próprio pastor Marcelo Oliveira vai abordar isso. Você pode já lendo uma passagem bíblica que está em Provérbios capítulo 1, versículos 1 ao 3, vale a pena você ler esse texto, tá? Compartilhando esses versículos com os teus alunos, anote e compartilhe isso com inteligência. Segundo, você vai perceber também que Provérbios é fundamental para as nossas decisões. Então, quando você estuda Provérbios, você já descobre que o livro traz, então, lições extraordinárias para decisões prudentes, para escolhas pessoais, que vão, então, nos levar a um crescimento espiritual, moral e ético também na sociedade que nós vivemos. Passagem bíblica que você pode estar lendo é Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Lê esse texto, faça isso em sala de aula. Anota outro princípio que eu quero já destacar para você a nível de introdução, é entender que o livro de Provérbios também traz uma educação moral e espiritual. Então, olhar para esse livro, você descobre educação moral e espiritual. Provérbios fala sobre a moralidade e, ao mesmo tempo, trata sobre espiritualidade também, oferecendo oportunidades para crescermos com o Senhor. O pastor Marcelo também traz uma citação bem interessante, você pode observar. Leia o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 7. Você vai perceber em sala de aula também outro princípio que você já pode até trabalhar junto com os teus alunos. E um princípio que eu quero dar como dica é a compreensão e a correção. Ao ler o texto de Provérbios, você vai descobrir a correção, a repreensão, a compreensão de servir a Deus. Provérbios traz conselhos, e esses conselhos trazem, então, crescimento espiritual, base bíblica, Provérbios 15, 32. Lê esse versículo e Bíblia no povo, para a glória de Deus, tá? Você vai perceber também que Provérbios trabalha a relação nossa entre Deus e Deus com os outros.
Provérbios vai trazer essa abordagem, passagem bíblica. Você tem então Provérbios 12 e 15. Você percebe agora uma aplicação contínua de Provérbios na nossa vida. Que aplicação contínua é essa? É entender que esse livro pode ser trabalhado na nossa vida diária, no nosso dia a dia também, eu acredito nisso. Você tem como fundamento Provérbios 27, versículo 17, que vale a pena você ler esse texto extraordinário ou pedir um dos teus alunos para fazer essa lição, fazer essa leitura junto com você. Detalhe que você pode perceber é que o livro vai levantar algumas perguntas. Exemplo, o que é sabedoria? O texto vai levantar essa questão. O que é sabedoria? A lição ela procura abordar isso conosco. A sabedoria é muito mais do que o conhecimento. Isso aqui a gente já vai entender. É a capacidade de aplicar de forma prudente e justa uma decisão. Sabedoria vem da parte de Deus. Conhecimento nós adquirimos, mas sabedoria é Deus que dá. Observe o texto de Provérbios 1,7 que vai te dar fundamento. Se eu fosse você, eu fazer essa leitura também. Analisar Provérbios é entender outra pergunta. Como nós devemos viver? Essa pergunta nos traz, então, uma visão muito interessante. Entender que o texto de Provérbios se caracteriza nesse fundamento, na escolha com retidão para as nossas decisões. A tua escolha, a escolha do teu aluno para as suas decisões. Você percebe que o pastor Marcelo Oliveira traz essa abordagem no texto que nós vamos trabalhar neste trimestre. Você tem fundamento, Provérbios 3, versículos 5 e 6, que vai te ajudar. Além disso, nós vamos perceber que a lição ela vai apontar também questões relacionadas aos nossos relacionamentos pessoais com as pessoas. Olha a passagem bíblica de Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Faça essa leitura já para dinamizar a tua ministração. E aqui você tem alguns princípios também. Então anote esses. O primeiro deles é esse relacionamento conosco, com você. Esse relacionamento de observar quem você é, esse autoconhecimento, essa autocompreensão é apresentado na leitura do texto de Provérbios. Olha um texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que vai te demonstrar isso, esse olhar para você e tomar uma decisão sadia e sábia. Observe outro fundamento, esse relacionamento também com a nossa família e sociedade. O texto de Provérbios me dá uma lição extraordinária que eu preciso ter um relacionamento familiar e um relacionamento também com a minha sociedade, com as pessoas que estão à minha volta. Provérbios 15 primeiro vai te dizer exatamente essa perspectiva de forma íntegra, de forma pessoal e espiritual na tua tomada de decisão. Aqui você vai perceber exatamente o temor, na reverência diante de Deus, a gente precisa ter isso. Nós vamos aprender também essa confiança na dependência de Deus. Eu preciso depender de Jesus, você precisa depender de Jesus. Essa integridade com justiça. Isso aqui é demonstrado também em Provérbios. Quais são os argumentos práticos que você vai perceber? A busca pela sabedoria. Anota aí, eu preciso buscar sabedoria. Meu aluno também precisa buscar sabedoria. Você vai perceber que Provérbios vai te ensinar constantemente a respeito da confiança que você precisa ter de Deus. Todos nós precisamos ter essa confiança em Deus. E construção também de relacionamentos saudáveis não podem ficar de fora. E claro, se você é professor da classe dos jovens e quer melhorar as tuas aulas neste quarto trimestre, eu posso ajudar você através do Facilita EBD, onde você encontra o esboço da aula que eu estou sempre ministrando aqui para você. E vocês já sabem, eu sempre trago argumentos além da lição que vão te ajudar a crescer e dinamizar as tuas aulas. Você encontra esse material em PDF disponível para quem é assinante da nossa proposta, do Facilita. Você vai encontrar também os slides que vão dinamizar as tuas lições. Os nossos slides são de excelência. Vão ajudar você e, claro, poupar o teu tempo para preparar todo esse material, porque já vai pronto. É só você trabalhar ele em sala de aula. A nossa proposta está disponível no nosso site, facilitabd.com.br, onde você conhece como funciona o nosso trabalho. Você encontra também no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para poder analisar. Clica no link de jovens e você vai perceber muito bem a nossa proposta, que é trimestral e vai te ajudar a crescer, ministrando as tuas aulas na escola bíblica dominical da tua igreja. Vamos então para o primeiro ponto.
No primeiro ponto, nós vamos entender a proposta do pastor Marcelo de Oliveira, que é exatamente entender que o livro de Provérbios é um livro para a vida. No primeiro ponto da lição, eu tenho uma passagem bíblica já para te ajudar. Leia o texto de Provérbios 2, 20 e 21, onde você vai perceber que nós devemos andar no conselho dos justos, e é essa a proposta de Provérbios. O primeiro subtópico, então, vai abordar sobre a arte de viver, como proposta do pastor Marcelo de Oliveira, o autor da lição. Segundo o pastor Marcelo de Oliveira, quando você analisa o texto de Salmos, que é um texto sapiencial, um texto da cultura judaica, que traz então essa visão de louvor, de adoração, onde você vai encontrar documentos, orações, você vai encontrar ali cânticos, louvores, né? O texto de Provérbios, ele é totalmente diferente dessa perspectiva. Salmos traz uma reflexão do culto. Provérbios já vai trazer uma reflexão para a vida. Vai te ajudar a entender um relacionamento que você precisa ter consigo mesmo, um relacionamento com a sociedade e, acima de tudo, um relacionamento que você precisa ter com Deus. Então, o texto de Provérbios é um livro totalmente prático. E por causa disso, eu quero trazer uma lição prática para você nesse trimestre, onde você vai abordar esses argumentos e ajudar os teus alunos. Vou levantar uma pergunta com você. O que é o livro de Provérbios? Você pode levantar essa pergunta também em sala de aula. Então anota aí essa pergunta. O que é o livro de Provérbios? O livro de Provérbios, se você não sabe, é uma coleção de conselhos de sabedoria. É uma literatura sapiencial. Uma literatura que na nossa versão é conhecida como uma literatura poética, que traz agora uma maneira íntegra de viver, uma maneira justa. Você tem aqui como fundamento Provérbios capítulo 1, versículo 7. Se eu fosse você, eu fazia essa leitura em sala de aula. Então faça junto com os teus alunos. Você também precisa observar outro detalhe. Anote aí. Provérbios traz uma perspectiva sobre a sabedoria que clama. Como assim, pastor? Como essa sabedoria clama? Quando você observa o texto de Provérbios, você vai descobrir que esse texto ele constantemente destaca lições para aqueles que buscam a maneira correta de viver. A aplicação de Provérbios demonstra que a sabedoria tem uma voz, que a sabedoria fala, que a sabedoria dirige as pessoas. Provérbios capítulo 1, versículos 20 e 23, peça a um dos teus alunos para fazer essa leitura. Então anota aí, Provérbios 1, 20 e 23, e faça isso para dinamizar a tua aula. Só nesse texto aqui, você vai perceber que aqui a sabedoria é descrita com uma voz, que a sabedoria ela fala, que ela tem uma inteligência, que a sabedoria dirige as pessoas de forma equilibrada. Todos nós precisamos buscar dessa sabedoria e Provérbios traz essa receita, traz essa lição para você. Quando você pega aqui, você percebe também outro detalhe, que nós precisamos pegar a sabedoria e aplicar a sabedoria em nossa vida. O que você vai fazer? Anota aí, como aplicar a sabedoria na minha vida e na vida dos meus alunos. Isso vai te ajudar. Primeiro, olha a aplicação que eu quero trazer para você. Em primeiro lugar, você precisa ter um relacionamento com Deus. Gente boa, não deixa o relacionamento com Deus de fora da tua aula. Você precisa falar sobre isso para os teus alunos. Que todos aqueles e aquelas que querem estudar Provérbios precisam pensar num relacionamento com Deus. Base bíblica para te ajudar. Provérbios 3, 5 e 6 é fundamento claro dessa aula de hoje. Segundo, anota aí, nós precisamos ter um relacionamento conosco. Relacionamento com o Pai, mas relacionamento com você também. Fundamento bíblico, Provérbios 4, 23. Esse texto vai te ajudar a entender que Provérbios traz essa visão para o teu crescimento em Jesus. Terceiro, você percebe também um relacionamento familiar e um relacionamento com a sociedade, como eu disse para você. Isso volta para a pauta de Provérbios de forma prática. Você tem um fundamento de Provérbios 15, versículo 1, que destaca exatamente essa visão prática. E quais são os princípios aplicáveis para a vida cristã? Anota aí, pega a caneta e o caderno para poder anotar. Ou então utiliza aí o teu celular e coloca isso nos blocos de anotação, para você destacar em sala de aula. Você vai perceber agora essa busca contínua por sabedoria.
O teu jovem, você precisa entender que na leitura de forma prática e vivida de Provérbios, você precisa ter uma busca contínua por sabedoria. A proposta do autor da lição não é fazer uma exegese de Provérbios, mas é fazer uma leitura de Provérbios de forma dinâmica para o teu dia a dia. Então, pega isso aqui a partir dessa interpretação para você trabalhar. Segundo, você vai perceber aqui esse viver com integridade. Os princípios de Provérbios apontam para essa vida com integridade, para nossa forma de decisão, para entendermos que servir a Cristo é a melhor coisa. Terceiro, você vai perceber a partir da leitura de Provérbios também essa dependência de Deus. Eu preciso reconhecer que a verdadeira sabedoria nos ajuda a confiar nele, na direção dele e ter uma vida e um relacionamento com ele. Vou destacar isso para você e já te faço uma pergunta. Você acredita que Provérbios te ajuda a ter uma dependência de Deus e ter uma vida prática e sadia de forma sábia? Comenta aqui porque a tua opinião também me ajuda e ajuda os próximos alunos a terem argumentos para ministrarem em sala de aula, e é muito legal ter a tua contribuição como professor da EBD aqui também. Você vai perceber também os argumentos práticos. Que argumentos práticos que você tem aqui nesse ponto, nesse subtópico? A dependência de Deus, esse desenvolvimento pessoal é um argumento prático, esse relacionamento saudável é um argumento prático, você precisa construir relacionamento saudável, você também vai entender essa preparação para o futuro. Ou seja, gente boa, Provérbios te ajuda a entender um relacionamento com Deus, mas ao mesmo tempo uma preparação para o teu futuro e aplicar as decisões sábias no teu dia a dia também. Glória a Jesus por isso. No segundo subtópico, o pastor Marcelo de Oliveira levanta outra pergunta. O que é sabedoria? Observa. O texto de Provérbios ele vai trazer exatamente essa proposta de forma prática. Nós não estamos fazendo aqui nessa aula de hoje uma análise exegética, mas uma análise prática para o cotidiano da vida dos teus alunos, tá? Para o dia a dia. Então a abordagem desse texto é entender que a verdadeira sabedoria ela não se resume a uma formação acadêmica. A verdadeira sabedoria não é vista como conhecimento, mas no entendimento de forma prática e bíblica, é o entendimento da sabedoria de Deus em colocar as nossas decisões de forma coerente e justa. Isso quem concede ao Senhor. Você tem uma passagem bíblica lá em Tiago, capítulo 3, versículo 17, que a sabedoria de Deus ela vem do alto. Tiagão já traz essa abordagem no Novo Testamento explicando a respeito da sabedoria. Mas vamos definir com você para você não perder o foco da ministração, você não fugir da lição. Você tem então um princípio para você definir a sabedoria. Em primeiro lugar, você precisa observar o verdadeiro significado da sabedoria e a proposta da lição traz isso. O pastor Marcelo Oliveira ele destaca que a sabedoria bíblica não é meramente o conhecimento teórico ou a habilidade de aplicar especialmente esse conhecimento no teu dia a dia. Mas a verdadeira sabedoria, ela vem da parte de Deus que te ajuda na tomada de decisões. E nessa tomada de decisão, você vai perceber que isso é concedido pela parte do Senhor. Base bíblica que você tem, Provérbios capítulo 1, versículo 10. E você pode ler também Tiago capítulo 7, versículos 21 e 23, junto com os teus alunos. Nós precisamos também entender que a sabedoria divina, ela nos instrui a evitar caminhos perigosos, a tentações, ela nos instrui a se afastar do pecado, a ter uma vida santa, íntegra e justa. E essa é a proposta da nossa abordagem aqui com você. Olhando para a Bíblia, você vai perceber isso. Em segundo lugar, definindo sabedoria, pastor Marcelo Oliveira destaca que a sabedoria ela é demonstrada em diferentes áreas da vida. Como assim? Você vai perceber que a sabedoria bíblica, a sabedoria do alto, ela te ajuda agora a guiar você nos teus relacionamentos, nas tuas emoções, a lidar com questões do dinheiro, da sexualidade, a convivência social. O próprio autor da lição traz essa vida agora e essa visão de entender o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Base bíblica, Provérbios 3, 5 e 6. Você pode ler esse texto junto com os teus alunos. Princípio cristão. Vamos pegar alguns princípios para você aplicar de forma prática aí. Então pega o caderno e a caneta para você anotar.
O primeiro princípio é esse relacionamento com Deus. Você tem Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que destaca agora que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Segundo princípio, a relação com você mesmo. Provérbios sempre vai te trazer uma reflexão sobre isso. Terceiro, a relação familiar. Provérbios também vai trazer esse desenvolvimento do autocontrole junto com a tua família. A relação com a sociedade também é demonstrada aqui, o respeito com o próximo, o respeito com as outras pessoas. Isso é demonstrado de forma clara no texto de Provérbios. Você vai ter também outra abordagem para definir sabedoria. O pastor Marcelo de Oliveira, ele destaca agora a terceira abordagem, que é rejeitar o mal e abraçar o bem. Provérbios, então, traz agora essa visão de entender que a sabedoria não te instrui apenas na tomada de decisão, mas ela agora te capacita para resistir à tentação e escolher a vontade de Deus. Olha como isso é legal e olha como Provérbios te traz uma visão extraordinária. Tiago, capítulo 3, versículo 17, dá fundamento, e Provérbios, capítulo 4, versículo 13, também dá um fundamento extraordinário para você aplicar isso aqui que eu estou te explicando para você ministrar para os teus alunos. A sabedoria, então, te ajuda agora a entender essa transformação de uma vida íntegra que foi salva por Jesus. Olha que princípio extraordinário. Nós devemos, então, permitir que a sabedoria transforme as nossas atitudes, transforme o nosso coração, para que possamos glorificar a Jesus com as nossas escolhas, e a sabedoria bíblica nos ajuda a viver de forma espetacular para a glória de Deus. Vou lançar uma pergunta para você. Você acredita que a sabedoria te ajuda a viver de forma espetacular, que glorifica a Jesus, que te ajuda agora a fazer a diferença na sociedade que você está inserido? Comenta aqui nesse vídeo porque eu quero saber a tua opinião também. Neste terceiro subtópico, então, você vai observar como proposta do autor a literatura de sabedoria. Agora, no terceiro subtópico, depois que você trabalhou a visão prática sobre o livro de Provérbios, você vai entender então essa literatura de sabedoria. A literatura de sabedoria na Bíblia hebraica é conhecida então como livros sapienciais ou livros poéticos. Vamos só pegar isso na nossa visão. A nossa visão ela vem da Septuaginta então que é traduzido para Vulgata. Essa Vulgata então que depois é traduzida exatamente para a nossa língua. Só que a partir da Reforma Protestante, Martinho Lutero ele utiliza então as línguas originais. Ele passa a trabalhar o hebraico, trabalha também o grego e traz a língua bíblica para a língua do povo, a língua alemã. Depois daquilo, nós vemos então diversas versões até chegarem a que nós possuímos hoje. A que nós possuímos segue a interpretação exatamente da própria Septuaginta, que trabalha esse contexto e a divisão dos livros poéticos ali. Se você pegar a literatura do Antigo Testamento nossa, a primeira coisa que você vai perceber é que o Antigo Testamento, formado por 39 livros, é dividido em 5 grupos, 5 conjuntos. O primeiro conjunto é conhecido como Pentateuco. Segundo, livros históricos. O terceiro, que é o que a gente está estudando agora, são os livros poéticos, que se iniciam em Jó e vão até Cantares de Salomão. O quarto, Profetas Maiores, e o quinto, Profetas Menores. Não vou falar dos demais. Quando você vai para a literatura, você vai perceber que nesses textos nós vamos encontrar livros extraordinários. E boa parte dos livros de literatura poética foram escritos por Salomão. Observe, você tem então Cantares, você tem Provérbios e você tem Eclesiastes e textos de Salmos que foram escritos pelo próprio Salomão, filho de Davi. Aqui nós vamos perceber que essa literatura agora, ela traz uma visão extraordinária. Em primeiro lugar, você vai perceber que a literatura ela vai apontar sobre a sabedoria no relacionamento que nós precisamos ter com Deus, com base bíblica em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, como objetivo da própria lição. Você vai perceber que os jovens também precisam buscar esse relacionamento com Deus na tomada de decisão do seu dia a dia. Então, analisar essa literatura é descobrir exatamente que esse texto é rico, especialmente o livro de Provérbios. Segundo, você vai perceber que a sabedoria ela demonstra agora esse crescimento de ter um relacionamento conosco e com os nossos pais também.
Provérbios capítulo 3, versículo 1 e 2, traz a obediência como característica aqui. Os jovens precisam ouvir os conselhos de quem já tem uma experiência maior e é fundamental para o seu crescimento. Terceiro, você vai perceber que o livro de Provérbios te ajuda agora a ter um relacionamento com o próximo. Provérbios 15, versículo 1, vale a pena você ler esse texto e como aplicação prática você vai entender que essa relação que nós temos com o outro nos ajuda agora a ter um relacionamento com o próximo, para a glória de Deus e com Deus também. Quarto, você tem como princípio a sabedoria diante do sofrimento, diante das lutas que você pode enfrentar, que teu aluno pode enfrentar também. Provérbios 3, versículos 5 e 6, vale a pena você observar esse texto em sala de aula. E olhando para essa questão, o pastor Marcelo de Oliveira nos convida a mergulhar então nesse texto. O livro de Provérbios que estamos abordando com você, que possui então 31 capítulos e trazem uma abordagem extraordinária a partir dessa visão da literatura sapiencial. A literatura sapiencial é uma literatura poética, poesias antigas, provérbios, ensinamentos, sabedorias, conselhos que foram passados de geração a geração e chegou na história do povo judeu e se atrelou à história do povo judeu a partir desse texto do próprio Salomão. E eu espero que o Senhor te dê sabedoria na hora de ministrar essa aula para a glória do seu nome. E já no segundo ponto da lição, onde nós vamos abordar sobre a composição e a estrutura do livro de Provérbios, e eu vou analisar isso com você, vale a pena você observar uma passagem bíblica que está em Tiago, capítulo 3, versículo 17, onde você vai perceber a sabedoria do alto, que ela é pura e pacífica também. E o primeiro subtópico destaca Provérbios a respeito da sua autoria e da datação desse texto. No primeiro subtópico, então, do segundo ponto, agora nós analisamos com você o texto de Provérbios. A palavra provérbios em hebraico é traduzido a partir do termo moshol, que traz essa ideia agora do significado mais amplo sobre provérbios. De que maneira você pode trabalhar isso? No texto você vai descobrir que provérbios são, então, máximas de ditados, onde você vai encontrar aqui expressões curtas que transmitem agora verdades universais. Você vai encontrar em Provérbios algumas parábolas, pequenas histórias e lições morais e espirituais. Vale muito a pena você ler. Provérbios também traz ensinamentos éticos, que você pode observar uma vida correta e ética diante do próprio Deus. Isso é demonstrado no próprio texto. E o Provérbios vai trazer para você essa perspectiva agora de um relacionamento com a vontade de Deus. Provérbios é uma literatura sapiencial, uma literatura poética no Antigo Testamento. Quando você para refletir agora sobre a autoria do livro, a autoria é interessante, porque tem gente que pensa assim, Provérbios foi todo escrito por Salomão, e não foi bem assim. Você vai encontrar provérbios de outros autores dentro do texto de Provérbios. O livro de Provérbios, majoritariamente, é atribuído a Salomão, mas nós temos também outros autores. Mas primeiro eu quero destacar a autoria de Salomão. Onde é que vai dar fundamento para isso? 1 Reis, capítulo 4, versículos 29 ao 30. Leia esse texto junto com os teus alunos. Além de Salomão, você vai encontrar outros autores. Quem são os autores que também trouxeram a contribuição? Você vai encontrar as palavras de Agur, Provérbios 30. É um fundamento para uma reflexão profunda no próprio texto. Palavras de Lemuel, Provérbios 31, onde ele vai transmitir os ensinamentos dados por sua própria mãe. E você vai encontrar também no texto de Provérbios o autor desconhecido. Em diversas passagens, você vai perceber que o texto também traz essa visão aqui específica de citações de provérbios sendo demonstradas no próprio texto. Então você tem um autor desconhecido, você tem as palavras de Lemuel, você tem as palavras de Agur e os textos de Salomão. Aqui você já traz a resposta da autoria para os teus alunos. Você vai ter também outra questão que é interessante observar. É a datação e a composição do texto. A datação de Provérbios é uma datação longa. O livro foi aproximadamente escrito, tendo seu início em 970 a.C. e sendo levado até 700 anos de Cristo. Então você tem aqui uma cultura
cultura relevante, um processo histórico antigo e distante também. Aqui você vai perceber exatamente que o texto de Provérbios, por ser uma literatura antiga, em um contexto totalmente diferente do nosso, escrito com palavras de sabedoria, ele traz agora reflexões para o nosso tempo também. Vamos destacar alguns princípios para a vida cristã só disso aqui que estou trabalhando com você. Primeiro, Provérbios vai te ajudar a entender essa busca pela sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. Você vai ver o princípio de Provérbios que é fundamentado na origem de Deus. A aplicação da leitura bíblica de Provérbios te ajuda agora a adquirir um entendimento espiritual. Versículo-chave que Provérbios tem é Provérbios 2, 6, que vai te dar agora uma perspectiva bem interessante. Outro princípio que você observa, você percebe esse viver com integridade e justiça. Você vai ver aqui um princípio que nós devemos refletir o caráter íntegro do próprio Deus sobre nós. Provérbios vai trazer isso. Praticar a honestidade e a justiça. Você tem Provérbios 27 que vai te dar fundamento. Nós precisamos aprender a crescer com a correção. Provérbios sempre vai trazer isso na sua literatura. E Provérbios vai te trazer essa ideia da aceitação da correção para o crescimento espiritual. Provérbios 12:1 vai te dar esse fundamento também. Então, observa como o livro de Provérbios traz uma riqueza extraordinária sobre a autoria, sobre a datação, sobre aplicações práticas para o nosso dia também. E claro, se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, pega esse vídeo e envia para essa pessoa e que Deus abençoe você. Compartilha aí nas tuas redes sociais, no grupo de WhatsApp da tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. No segundo subtópico agora, do segundo ponto, a nossa observação para entender agora a estrutura do livro de Provérbios. Se no primeiro foi autoria, datação, objetivo geral, no segundo nós vamos observar essa estrutura como proposta do próprio pastor Marcelo de Oliveira. Você tem como fundamento para entender essa série de imagens da estrutura de Provérbios o texto do capítulo 7 de Provérbios, versículos 10 a 27, onde você vai encontrar aqui diversas ilustrações sobre os perigos que podem te afastar da sabedoria. Vale a pena você observar. O texto de Provérbios é um texto conhecido pelas características da poesia hebraica. A poesia hebraica chama-se então de literatura sapiencial. Quais são as características dessa poesia? Anota aí, o paralelismo. Você percebe aqui diversas citações de Provérbios comparando com outra questão. O paralelismo também é demonstrado no próprio texto, de forma semelhante e constante nessa literatura. É diferente das demais. Você vai encontrar também metáforas simples. Metáforas são demonstradas no próprio texto. O uso de figuras de linguagem para ilustrar conceitos. Exemplo, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Uma figura de linguagem para ensinar um conceito de sabedoria. Você vai encontrar também a imagem ética. De que forma? Onde você vai encontrar descrições vividas para impactar o leitor com seus ensinamentos. Então, o próprio texto vai trabalhar essa questão aqui na sua construção. Agora, vamos parar para pensar sobre a estrutura de Provérbios. Anota aí para você dividir a estrutura de Provérbios junto com os teus alunos. Então, pega um caderno e a caneta para poder anotar. Provérbios pode ser dividido da seguinte maneira. Primeiro, ele tem 31 capítulos. Do capítulo 1 ao 9, você pode trabalhar como os discursos de Salomão. Esses discursos estão, então, no capítulo 1 ao 9, onde você vai encontrar a introdução de Provérbios, capítulo 1, versículos 1 ao 7, a apresentação da proposta do livro. Você vai encontrar agora os discursos longos, capítulo 1, versículo 8, até o capítulo 9, versículo 18. São os discursos mais longos de Salomão, tá? Sobre as instruções, as exortações, as advertências de temer ao Senhor e andar na conduta do sábio. A segunda divisão que Provérbios tem é a coleção de Provérbios. Essa coleção está no capítulo 10 ao 29, onde você vai encontrar Provérbios de Salomão, capítulo 10, versículos 1 até o capítulo 22, versículo 16. Ditos sábios, você vai encontrar isso no capítulo 22, versículo 17 ao capítulo 24, versículo 22, um conjunto de conselhos práticos para a vida diária. Você vai encontrar também Provérbios de Salomão,
copilados pelos homens de Ezequias, tá? É fundamental você observar isso aqui. Em Provérbios, capítulo 25 ao 29, você vai encontrar esses textos aqui sendo copilados pelos homens de Ezequias. E por isso são chamados, então, de provérbios de autores desconhecidos nessa questão que estamos trabalhando com você, já que trabalhamos a autoria. A terceira divisão de provérbios é, então, essa perspectiva dos apêndices, onde você encontra o capítulo 30 e 31, onde você vai achar as palavras de Agur, capítulo 30, onde é uma reflexão sobre a natureza humana e a de Deus, e o capítulo 31, as palavras de Lemuel, onde ele traz conselhos de sua mãe sobre uma literatura justa. E no final, lá no capítulo 31, versículos 10 ao 31, ele descreve a mulher perfeita, a mulher virtuosa, sendo demonstrada em todo esse texto. A autoria e compilação do texto, demonstrada no texto de Provérbios, é uma demonstração muito rica, porque você percebe agora que o texto é dividido em diversas partes. Você vai encontrar lições extraordinárias sendo escritas do ano de 970 até o ano 700 a.C. Você vai encontrar princípios para a vida cristã aqui sobre o temor do Senhor como fundamento da sabedoria. Você vai encontrar a busca constante pela sabedoria. Você vai encontrar essa busca constante lá no capítulo 3, versículo 13. Essa maneira de viver de forma justa e íntegra. Provérbios 28, versículo 6, vai te dar esse fundamento também. Então, olha para a riqueza de Provérbios e toda essa divisão que nós vamos trabalhar e perceba como esse livro é rico para o teu crescimento em Jesus. E claro, se eu estou ajudando você, se inscreve no canal, tá? E deixa o teu comentário, o que você está achando da aula de hoje, desse trimestre também. O terceiro ponto trata agora sobre o seguinte argumento, um convite e o chamado à sabedoria. Chegamos no terceiro ponto, e no terceiro ponto vale a pena você ler uma passagem, Provérbios 1:1 e Provérbios 10:1, onde você percebe a autoria sendo atribuída ao próprio Salomão. O primeiro subtópico trata sobre o propósito do livro de Provérbios, fundamentado aí, conforme o pastor Marcelo de Oliveira, em Provérbios 1, do versículo 1 ao 7. A visão de Provérbios, de acordo com o pastor Marcelo de Oliveira, é claramente sendo demonstrada na introdução do próprio livro, no versículo que eu te apresentei, onde você vai destacar aqui algumas expressões muito significativas. A primeira delas é conhecer a sabedoria e instrução, Provérbios 1:2, isso aqui é significativo. Para dar aos simples a prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Isso está em Provérbios capítulo 1, versículo 4. E você vai encontrar também para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, Provérbios 1:5. Então, se você divide esses versículos, então faça isso, você vai perceber exatamente essa visão do propósito de Provérbios. Nós vamos encontrar duas imagens constantes no texto. Se você analisar Provérbios, você vai encontrar duas. No final da primeira divisão, do capítulo 1, versículo 8 ao 9, 12, nós vamos encontrar duas divisões. Duas mulheres, duas imagens sendo demonstradas. A primeira é a mulher insensata, que vai ser constantemente sendo demonstrada no final da primeira divisão. Capítulo 9, versículos 13 ao 15, você pode ler esse texto. A segunda visão é a sabedoria sendo demonstrada como uma senhora perfeita. Provérbios 1, 9 e Provérbios 9, versículos 4 e 5. Então, essas imagens, essas figuras são demonstradas em todo o texto. Sabe que princípios você pode ter aqui? Anota aí. Nós devemos moldar o nosso caráter pela sabedoria divina e não pela mulher imprudente. Provérbios vai demonstrar essa visão coerente no próprio texto. Você percebe isso em Provérbios 3:5, que vai te dar esse fundamento. Nós precisamos reconhecer a relevância atemporal dos ensinamentos de Provérbios também. Então anote isso aí. Você tem como base Provérbios 4:23, que vai te dar esse fundamento. Você vai perceber também esse escolher a sabedoria no meio das circunstâncias temporais. Provérbios 14, versículo 12, te dá essa visão que, independente das circunstâncias, nós devemos buscar a sabedoria de Deus. E o livro de Provérbios também, uma fonte de sabedoria inesgotável. Nós precisamos ter essa fonte diante do Senhor, adorando ao Senhor em todo o tempo.
Outro detalhe que você vai perceber: o próprio texto traz essa visão de sabedoria, traz essa visão de crescimento. E é fundamental você, como dinâmica já nesse trimestre, desafie os teus alunos a lerem o livro de Provérbios. Vai ser muito legal, em nome do Senhor Jesus. Como segundo subtópico, já quase caminhando para o fim, no terceiro ponto, o pastor Marcelo de Oliveira também trabalha outro argumento, que tudo começa em Deus. Você vai perceber que o livro de Provérbios nos ensina, a partir da tradição bíblica, que a sabedoria vai começar em Deus. Provérbios 1:7 é o fundamento, tá? Qual o significado do temor ao Senhor? Vamos destacar isso. Pega o caderno e a caneta para anotar. Primeiro, o significado de temer a Deus demonstra agora essa reverência que nós devemos ter diante da sua grandeza e santidade. Segundo, se nós tememos, nós temos um amor por Ele. Isso vai demonstrar um caráter íntimo que temos com Deus. Terceiro, a nossa confiança nele. Devemos depositar nossa esperança nas suas promessas. Quarto, a humildade de obedecer os seus mandamentos de todo o nosso coração, de forma submissa para a glória de Deus. Quinto, esse princípio agora de forma relevante de entender o temor ao Senhor como base fundamental para adquirir a sabedoria. Há também essa visão do impacto do temor de Deus nas nossas vidas. De que maneira? Quando o temor do Senhor está presente em nós, há um impacto. Ele trabalha na nossa relação diante de todas as coisas, porque paramos para refletir sobre Deus, a nossa relação conosco, a nossa relação com a família, volta mais uma vez, a nossa relação com a sociedade. Sabe que princípios você pode observar aqui? Você pode observar o princípio da obediência aos mandamentos, a palavra de Deus como primeiro princípio, essa obediência aos mandamentos, a prioridade que precisamos ter no relacionamento com Deus, a confiança plena em Deus também se destaca, e você percebe essa visão direcionando a tua vida para servir e adorar a Deus em todo o tempo. Você acredita que obedecer a Deus é a fonte da sabedoria? Comenta aqui, porque isso pode nos ajudar e ajudar outras pessoas também. Já nesse terceiro e último subtópico, nós vamos abordar junto com vocês sobre a escolha da sabedoria. Provérbios 1, versículos 20 ao 23 é o fundamento de acordo com o próprio pastor Marcelo Oliveira. E aí nós levantamos uma questão. O significado dessa personificação da sabedoria, a sabedoria sendo vista como uma pessoa, a presença dela também em todos os lugares, acessível a todas as pessoas. Esse confronto direto que a sabedoria nos dá como princípio em questionar as nossas decisões e nos ajudar também nessa tomada de decisão. O próprio texto também vai falar sobre o ingênuo e o nércio em uma comparação. Esse termo ingênuo ou nércio vai se referir de forma muito clara a essa carência sobre a prudência e o entendimento. Vai refletir sobre a falta de convicção própria que nós precisamos observar, onde essas pessoas vão tomar a escolha errada. Vai demonstrar esse caminho dos insensatos sendo demonstrado e levando as pessoas para longe de Deus. Sabe o que a lição também traz? Esse convite à maturidade. Ou seja, Provérbios vai fazer refletir sobre a sabedoria e como jovem cristão você é convidado a uma maturidade cristã. E aí vem algumas questões. Primeira delas, a responsabilidade pessoal. Anota aí, responsabilidade pessoal. Amadurecimento espiritual. Pega isso aí que vai te ajudar. O caminho da prudência e responsabilidade no teu caminhar diante do Senhor. Provérbios 1:23 te dá o fundamento nesse texto para você abordar junto com os teus alunos. E concluindo, o pastor Marcelo Oliveira nos convida a buscar uma vida íntegra, um caráter sadio, a partir da leitura de Provérbios nesse trimestre, para a glória de Deus. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, para você aprofundar as suas aulas nesse trimestre, especialmente sobre o livro de Provérbios, eu tenho alguns textos para te dar como dica. O primeiro texto que vale a pena você dar uma observada é esse texto aqui do Hernandes Dias Lopes sobre o texto de Provérbios. Esse material ficou muito rico, dá detalhes extraordinários aí e é uma proposta muito prática para o nosso dia da editora Agnus sobre Provérbios, pastor Hernandes Dias Lopes. Indico para vocês também o texto da editora Vida Cristã, Vida Nova,
Introdução ao Antigo Testamento, do Raymond Tillard e do Longman III, um material sensacional, onde você pode estudar a estrutura do livro de Provérbios. Indico para vocês também um texto da editora Vozes sobre a literatura sapiencial e poética, um material que pode te ajudar a conhecer um pouco mais sobre essa literatura. Indico o livro de apoio da lição, estou aguardando o meu chegar para poder mostrar para vocês aqui, do pastor Marcelo de Oliveira, que vai te ajudar muito na proposta da lição para você não fugir da lição. Indico para você a revista Ensinador Cristão da editora CPAD. Você acha esse material no site da editora CPAD. Inclusive aqui tem comentários do autor que pode te ajudar a dinamizar a tua aula. Indico também essa lição, essa revista, Obreiro Aprovado, a Doutrina do Perdão, com artigos extraordinários para te ajudar a crescer em nome do Senhor Jesus. E eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula, gente boa, na lição de número 2, onde nós vamos continuar sobre o livro de Provérbios e vamos trabalhar sobre a sabedoria, proteção e confiança. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.